Essa semana foi marcada por uma enxurrada de novidades e acontecimentos importantes no cenário da geopolítica global, especialmente no Oriente Médio. Novos desdobramentos no conflito entre Israel e Irã, movimentações estratégicas dos Estados Unidos, altas no preço do petróleo e decisões importantes vindas da OTAN sacudiram o mundo inteiro. Com tantas mudanças acontecendo em tão pouco tempo, é normal ficar perdido no meio de tantas informações. Por isso, no programa de hoje eu vou te trazer um apanhado completo dos principais fatos, explicar o que realmente está em jogo e mostrar como tudo isso pode afetar o seu dia a dia. Prepare-se para entender de forma simples e clara os bastidores dessas notícias que estão dominando as manchetes internacionais. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? Nas últimas semanas, o mundo acompanhou com apreensão a escalada do conflito entre Israel e Irã. Ataques de ambos os lados, retaliações, ameaças e, finalmente, um cessar-fogo anunciado depois de 12 dias de tensão máxima. Mas por que esse conflito é tão importante? Primeiro, porque envolve duas das maiores potências militares do Oriente Médio, com enorme capacidade de influenciar toda a região. Segundo, porque cada movimento nessa disputa afeta diretamente países como Estados Unidos, Rússia, China, Arábia Saudita e União Europeia. E tem mais. Qualquer guerra no Oriente Médio mexe com os preços do petróleo e do gás, impactando a economia global, do preço da gasolina no Brasil ao custo do transporte na Europa. Você já parou para pensar por que Estados Unidos e Irã têm uma relação tão tensa? O Irã acusa Israel e Estados Unidos de interferirem em sua política e ameaçar sua soberania. Israel, por sua vez, vê o Irã como uma ameaça existencial, principalmente pelo avanço nuclear iraniano. Porém, a título de curiosidade, esse papo já vem sendo falado há mais de 25 anos. Agora imagine esse cenário: ataques cruzados, civis em risco, infraestrutura destruída, milhões de pessoas com medo do que pode vir a seguir. É isso que estava em jogo, até o cessar-fogo costurado com a ajuda do Catar e pressão dos Estados Unidos. Mas será que esse cessar-fogo vai durar? Ou estamos diante de um novo capítulo de uma guerra que nunca termina? O que acontece se o Estreito de Hormuz for fechado? O Estreito de Hormuz é uma passagem estreita entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico. Por lá passa quase 25% de todo o petróleo consumido no planeta e cerca de 20% do gás natural. Quando o Irã ameaçou fechar o estreito em resposta aos ataques, o mundo inteiro ficou em alerta. Bastou a ameaça para os preços do petróleo dispararem e especialistas estavam prevendo que o barril poderia ultrapassar facilmente os $100. Você sabia que uma simples tensão na região pode fazer o preço da gasolina aumentar no Brasil, na Europa e até nos Estados Unidos? O medo de uma interrupção desse fluxo fez os mercados ficarem em pânico. Investidores mudaram rapidamente seus ativos. Muitos fugiram de ações de empresas dos Estados Unidos e migraram para commodities e bolsas de outros países. Esse movimento mostrou uma tendência interessante. Em 2025, quem investiu fora dos Estados Unidos já lucrou muito mais do que quem apostou apenas em empresas americanas. Uma guerra entre Estados Unidos e Irã é possível? Até onde vai o limite das ameaças? Com o agravamento do conflito, as negociações entre Estados Unidos e Irã sobre o programa nuclear foram suspensas. Isso cria uma incerteza perigosa. Os Estados Unidos não querem uma guerra aberta, mas também não aceitam que o Irã avance no seu programa nuclear. Our peaceful nuclear facilities have also been targeted, despite their being under full monitoring of IAEA
and despite the fact that attacking such facilities are absolutely banned under international law. Por outro lado, a China entra em cena tentando ser mediadora, oferecendo diálogo, enquanto a Rússia aproveita a confusão para desafiar os interesses ocidentais. E tem mais uma peça nesse tabuleiro: a União Europeia, que tenta equilibrar suas relações com todos, mas enfrenta pressão interna para aumentar gastos militares e apoiar mais fortemente a Ucrânia. Pergunta que fica no ar: será que uma faísca no Oriente Médio pode provocar um incêndio global? Ou as potências vão conseguir evitar uma guerra maior mesmo com tanta desconfiança? Outro evento decisivo dessa semana foi a cúpula da OTAN em Haia, na Holanda. Você sabe o que é a OTAN? É uma aliança militar que une países da Europa e América do Norte, liderada principalmente pelos Estados Unidos. Depois de tudo o que aconteceu entre Israel e Irã, os países europeus decidiram aumentar ainda mais seus gastos em defesa. Agora a meta é investir 5% do PIB em forças armadas. A OTAN deixou claro que vai apoiar a Ucrânia contra a Rússia e também está de olho na influência da China no mundo. Essas decisões podem parecer distantes, mas elas afetam a vida de todos nós. Quando países aumentam gastos militares, isso significa menos dinheiro para saúde e educação, mas também uma tentativa de garantir segurança em um cenário cada vez mais instável. Você consegue imaginar o que seria do mundo se uma guerra generalizada estourasse entre grandes potências? É justamente isso que a OTAN quer evitar, fortalecendo alianças e mostrando força diante de ameaças. Diante de tudo isso, o mundo está cheio de perguntas. O cessar-fogo entre Israel e Irã vai durar? במקורותינו כתוב, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. O petróleo vai continuar subindo e pressionando a economia global. Estados Unidos e Irã vão voltar à mesa de negociações ou partir para um confronto direto. A OTAN vai conseguir manter a unidade dos países europeus, mesmo com tantos desafios internos? Isso pode mudar tudo no cenário internacional. O futuro está aberto e cada movimento desses atores globais pode trazer consequências inesperadas para todos nós. O que vimos nas últimas semanas é só o começo de uma nova era na geopolítica mundial. As decisões de Israel, Irã, Estados Unidos, China, Rússia e Europa estão redesenhando o mapa de poder do planeta. A qualquer momento, um novo ataque, uma negociação ou uma reviravolta econômica pode mudar completamente o rumo da história. E você está preparado para acompanhar os próximos capítulos dessa disputa global? Fique atento, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar como esses acontecimentos vão impactar não só o mundo, mas o seu dia a dia. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos e se inscreva. Tamo junto e falou!